Meus queridos irmãos, Deus tem dado a graça, Deus tem dado o privilégio, se é que podemos dizer assim, de estar pregando a palavra de Deus. Nós temos pregado expositivamente a carta de João, por ser uma carta pequena, eu achei que ia ser rápida. Nós vamos virar o ano ainda pregando essa epístola. Então eu queria pedir vocês que abram suas Bíblias, no capítulo 4 de 1 João, versículo de 7 a 11. Lembrando que nós já ministramos entre esses versículos, porque falamos da primeira parte do amor de Deus. Então, abra sua Bíblia. 1 João fica próximo ao Apocalipse, já no final da Bíblia, capítulo 4, versículo de 7 a 11 somente. Na verdade, todo o sermão vai até o final deste capítulo, versículo 21, mas nós estamos expondo aí devagar, esse texto. A palavra de Deus diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos orando, falando contigo, Senhor, nesta hora. Já te louvamos, já te glorificamos, Senhor. E nós queremos agora, Senhor, que no poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, o Senhor possa falar conosco, através também do poder da Tua palavra. Usa o Teu servo, Deus, e obrigado porque o Senhor já falou comigo, e agora fala com a Tua igreja, Senhor, para que possamos, ó Deus, viver o que a Tua palavra nos ensina. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já falei, nós estamos pregando expositivamente a primeira carta de João. O apóstolo João, nesse capítulo, ele apresenta o amor como uma qualidade da natureza de Deus, como um atributo do seu caráter. E também ele nos motiva a amarmos uns aos outros. E por esta razão, o tema da mensagem que nós começamos a pregar no domingo atrasado, porque domingo passado foi ceia, nós ministramos outra palavra aqui. O tema foi: o amor de Deus nos motiva a amarmos uns aos outros. E nós já ministramos então o primeiro ponto dessa mensagem, dizendo que Deus é amor. Trabalhamos esse atributo do caráter de Deus. Tá? Você pode ouvir a mensagem, está na página do Facebook, também na página do YouTube. Não é? E trabalhamos também na mensagem anterior, então, o segundo ponto, destacando as duas faces do amor de Deus, também nesses versículos que nós lemos, embora que nós lemos da outra vez até o 10. Tá? E hoje, meus irmãos, nós vamos começar a trabalhar ao terceiro ponto da mensagem, que vai até o final do capítulo, que é aonde João nos motiva, ou apresenta, ou argumenta os motivos por que devemos amarmos uns aos outros. Tá? Então, a partir daqui, nós vamos ver os motivos por que devemos amar uns aos outros. E nós usaremos então todo esse capítulo, todo o restante desse capítulo, para entendermos esses argumentos que o apóstolo João nos fornece. Então nós podemos aqui perguntar: por que devemos amar uns aos outros? Por que você deve amar? Lembrando que Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. Quais são os motivos que temos para amarmos, de fato e de verdade, como nós já aprendemos nessa carta? Que o amor tem que ser uma prática de fato e de verdade, do amor. Já aprendemos, já pregamos anteriormente no capítulo 2 sobre isso. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos amar, porque o amor se origina em Deus.
O amor, ele se origina de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Nós já pregamos anteriormente que Deus é amor, que é um atributo que faz parte do seu caráter, mas nós devemos amar, em primeiro lugar, porque o amor procede de Deus. O apóstolo aqui, ele começa, como é já de conhecimento dos irmãos, chamando os seus leitores, aqueles irmãos da igreja da Ásia, que viviam em meio ao gnosticismo, mas João trata eles de forma amorosa, com afeição, não é? Cada um daqueles irmãos, chamando aqueles irmãos de amados. E após ele declara a ordem para que cada cristão ame uns aos outros. Aqui nós temos um mandamento, porque é dever de cada cristão amar o outro. E aqui não é só o outro irmão, mas é amar o seu próximo. Amar o seu irmão fraternalmente é fácil. Estamos na igreja. Mas amar o nosso próximo, que é qualquer pessoa que esteja próximo de nós, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, é outra história. Amemo-nos uns aos outros. O amor faz parte, meus queridos irmãos, da natureza eterna de Deus. Nós já aprendemos que Deus é amor. O amor, ele se origina, ou seja, o amor procede de Deus, o amor faz parte da natureza eterna de Deus. Deus, na sua essência, é amor. Toda a sua atividade é amorosa, em toda a sua criação, em toda a sua administração, em todo o seu governo, e até no seu governo redentivo, não é? Em todas as coisas, Deus é a essência do amor. Toda a sua atividade é amorosa. O mesmo Deus que é luz, o escritor aos Hebreus também diz que ele é fogo consumidor. Mas o mesmo Deus também é amor. São qualidades de Deus, são atributos de Deus que não se misturam. Mas é importante voltarmos o nosso olhar para o início do capítulo 4, meus irmãos. João começa com uma alerta para percebermos a diferença da origem das coisas. Versículo 1. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos. João, ele está preocupado nesse capítulo para nós percebermos, e agora quer percebermos o amor de Deus. Que o amor provém de Deus, que o amor se origina em Deus. Não se origina no maligno. Não se origina nos falsos mestres gnósticos. Aqueles irmãos da Ásia tinham que entender isso, e nós também temos que entender hoje. Então, quando não se origina de Deus, as coisas se originam do maligno, é mudando, e é destinado ao julgamento. Porém, João declara que o amor procede de Deus. Isto quer dizer que Deus é a gênese do amor, a origem, Ele é a fonte de onde procede o amor. Ou seja, o amor não existe caso Deus não existisse. Nós só podemos amar, meus irmãos, porque o amor provém de Deus, se origina em Deus. Toda a capacidade que nós recebemos para amar vem da fonte do amor, vem do próprio Deus, porque Deus é amor. Nós só conseguimos amar o nosso irmão, o nosso próximo, ou qualquer outra pessoa que vier na sua mente, porque o amor emana de Deus. Isto quer dizer, queridos, que eu e você não conseguimos amar por nós mesmos. Todo esforço será em vão, porque somos pecadores. Não há nada em nós que nos faça amar uns aos outros, de nós mesmos. Mas graças a Deus porque nós temos Cristo. Graças a Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, é o próprio Deus habitando em nós que nos capacita, que nos dá amor para amar, porque o amor procede do Deus Todo-Poderoso.
E é Ele com o seu Espírito que nos capacita para amar, porque o amor faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. É uma das qualidades do fruto. O amor é o primeiro que está lá. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz que Deus nos concedeu um espírito, primeiramente de poder, e depois de amor, e depois de moderação. Um espírito de amor. Muitas pessoas querem o poder. Tem muito crente buscando poder. Tem muito crente pedindo poder. Mas esquece de amar. De orar e dizer: Senhor, me ensina a amar. Como o Senhor me amou. Então aqui, meus irmãos, o cristão verdadeiro não é covarde. Ele ama de verdade. O cristão verdadeiro, porque recebeu um espírito de amor. Do próprio Deus. Agora, o crente, o regenerado, o que tem vida nova em Cristo, ele recebeu da própria natureza de Deus, do próprio ser de Deus, o amor. Mas em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção também, queridos, para o que a palavra de Deus nos ensina. Porque o texto segue e diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O segundo motivo que João vai nos dar aqui é que nós devemos amar, porque nós somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus. Eu falei agora há pouco do novo nascimento. João está testificando isso aqui agora. E todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama. João dá sequência com seus ensinamentos, dizendo que só podemos amar porque nós somos nascidos de Deus e porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, o Deus que se revelou na sua palavra. Esse então é o segundo motivo apresentado pelo apóstolo. João se refere aqui a um estado contínuo de amor. É um amor que não acaba. É uma vida completa e dominada pelo amor. Porque, irmãos, essa é a marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro filho de Deus que foi regenerado, que nasceu de novo. E é por isso que ele declara que aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama. Aqui se refere a todos aqueles que se encontram em união com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos aqui compartilham da mesma natureza e por isso devem amar. Porque a natureza de Deus é amor. A vida espiritual dos filhos de Deus, pelo entendimento que nós temos aqui, é que é medida pela prática do amor. Ou seja, o verdadeiro crente é conhecido pelo amor. Ninguém nasce já sabendo amar. Ninguém chega na igreja já sabendo amar. Mas, meus irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Cristo, com o tempo, nós vamos aprendendo a amar. Porque o amor de Deus nos constrange a amar. Porque o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, transforma o nosso ser. Queridos, logo então é dever de quem professa a fé em Cristo Jesus se revestir do amor. Porque o amor, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3,14, que o amor é o vínculo. O amor é a conexão. O amor é o elo da perfeição. Olha só. Então, se nós estamos aqui buscando a santificação, buscando a perfeição sem a qual nós não veremos o Senhor, o amor faz parte disso. É o elo, é a conexão que liga. É o elo da perfeição. Cada vez que nós amamos, cada vez que nós praticamos mais o amor, nós estamos mais perto de Deus. Nós estamos falando a linguagem de Deus. Nós estamos agindo como Deus quer que hajamos. Se formos, nascidos de Deus e conhecemos a Deus, então devemos ser abundantes no amor. Paulo orou para que todos os servos e todos os santos em Cristo Jesus, e ele
bispos, presbíteros, os bispos que são os presbíteros, e diáconos que viviam em Filipos, para que o amor deles aumentasse mais e mais. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e o versículo 9. Ele escreve lá aos santos, aos presbíteros e aos diáconos. E depois no versículo 9 ele vai dizer: para que o vosso amor aumente cada dia mais. Meus irmãos, é uma luta desse mundo, mas o nosso amor tem que se aperfeiçoar. Quando vivemos o amor fraterno, demonstramos que verdadeiramente estamos na luz. Olha o que é que João diz lá no versículo 10 do capítulo 2. Nós já pregamos sobre isso. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama o seu irmão. Mas o contexto lá também, ele está mandando amar a todos. Prova também, meus irmãos, que nós procedemos de Deus. Versículo 10 do capítulo 3 de João. Olha como essa carta está recheada de recomendações sobre o amor. Pode conferir aí. Capítulo 3, versículo 10. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aqui, são conhecidos. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E agora diz: e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, aquele que não ama o seu irmão, que não ama o seu próximo, não procede de Deus, procede do maligno. É isso que João está dizendo. Mas se você ama, você procede de Deus. Porque você está cheio de Deus, do amor de Deus, do Espírito Santo de Deus. E prova, irmão, que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Versículo 14 do capítulo 13. Quem não ama, permanece na morte. Não mudou de vida ainda. O amor fraterno é a marca, a qualidade que distingue o cristão no mundo. É a prova absoluta que verdadeiramente somos discípulos de Jesus Cristo. É a marca. O apóstolo João disse que o cumprimento da lei é o amor, Romanos 13, 10. Os judeus precisavam entender isso. Eles colocavam, principalmente os fariseus, a carga pesada sobre as pessoas, para que eles carregassem, mas eles não viviam o que eles pregavam. Porque não tinham amor. Irmãos, na lógica do apóstolo João e do apóstolo Paulo, a prática do amor prova que nós somos nascidos de Deus e que conhecemos a Deus e que nós cumprimos a lei de Deus. Simon Kistemaker disse: a pessoa que é nascida de Deus é uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha para o mundo. Você é essa janela de Deus que brilha para o mundo? Aprenda a amar. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos para o versículo 11, porque os versículos de 8 a 10 nós pregamos anteriormente. O versículo 11 diz assim: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Em terceiro lugar, nós devemos amar porque Deus nos amou. Devemos amar porque o amor se origina em Deus, devemos amar porque nós somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus, e devemos amar porque Deus nos amou. Os versículos de 8 a 10 que nós expomos, diz que Deus enviou, por amor, o seu único Filho, Jesus, como propiciação pelos nossos pecados. Falamos sobre isso no primeiro ponto dessa mensagem. Agora no versículo 11, nós vemos que devemos amar porque nós temos um modelo de amor. Ele não é só a origem, mas ele é um modelo de amor, um exemplo de amor, o próprio Deus. O próprio amor de Deus é a grande motivação para amarmos uns aos outros. Porque Ele nos amou nos nossos delitos e pecados. E Ele mandou o seu único Filho para morrer por nós pecadores. João dá o motivo,
João dá aqui o nível, a medida, o grau com que Deus nos amou. Você daria um filho para morrer para alguém? Deus deu o seu único filho. Se Deus nos amou de tal maneira, de que maneira? Enviando o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, para conceder o perdão e a nossa salvação. Querido, não é pelos nossos méritos, é pelo amor de Deus, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Quem era para estar naquela cruz era eu e você. Nós é que era digno de morrer naquela cruz, mas Ele morreu por mim e por você. Ele morreu em nosso lugar. A ira de Deus que estava sobre nós, Ele tomou sobre si, sobre os seus ombros, trazendo sobre nós a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados. Então, querido, nós podemos amar porque Deus nos amou, porque Ele deu exemplo, um exemplo de dar a vida do seu próprio Filho por nós. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8,5, se você puder abrir sua Bíblia, esse é um versículo que eu gosto muito, sei que é conhecido seu, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O apóstolo João, ele vai dizer que nós somos motivados por esse amor, por esse nível de amor, por essa grandeza do amor de Deus. E agora nós podemos exercer o amor de uns para com os outros. Agora nós podemos amar, porque Deus nos amou, entregando o seu próprio Filho por nós. Querido, o amor, quanto mais você tem, quanto mais você dá, mais você tem. Experimente. É a lei da semeadura. Aquilo que você semear, você vai colher. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Começa a fazer isso na sua casa, para você ver se não dá certo. Não plante o ódio, plante o amor. Estamos perto de acabar. A Bíblia ensina, meus irmãos, que o amor deve ser praticado aos santos. Eu queria que você... Lá não precisa ler esse texto, só os outros, mas 1 Pedro 2,17 diz que nós temos que amar os irmãos na fé, na igreja. Mas a palavra de Deus também vai recomendar que nós devemos amar os que nos pastoreiam. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, se você quiser conferir na sua Bíblia, você pode abrir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 e 13, diz assim lá: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Paulo ensinando os Tessalonicenses a amar os pastores. Aqui está incluído aqui os presbíteros, né, que são pastores. Todos aqueles que exercem, né, o cuidado para conosco, devemos amar. Efésios 5:25, Paulo ensina: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Aí já vi muita mulher perguntando, em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos que nós temos que amar o esposo. Agora eu queria que as mulheres abram a Bíblia lá em Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Em Efésios, Paulo vai terminar lá dizendo que as esposas devem respeitar o marido, aonde ele manda o marido amar. Mas Paulo agora, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele vai dizer, recomendar a Tito para que ensinasse: quanto às mulheres idosas, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Mandamento. As mulheres, Tito tinha que ensinar, as mulheres idosas, as mulheres já maduras na fé, elas iam instruir as mulheres novas casadas, para que amassem os seus maridos, para que amassem os
seus filhos. Aqui fica claro, meus irmãos, que quando Paulo escreveu a Tito, uma das coisas que deveria acontecer era que as mulheres mais velhas tinham um serviço a fazer. Viu? As irmãs que são mais aí idosas, essa recomendação também é para você. Ensine as mulheres mais novas a amarem aos seus maridos e aos seus filhos. Paulo ensinou o amor também que os filhos devem ter aos seus pais, pela obediência a eles e a Deus. Efésios 6, de 1 a 3. A obediência, quando os filhos se obedecem aos seus pais, é uma forma de demonstração de amor. E recomendou também o amor dos pais aos filhos, quando orientou a não provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Em vez de gritar com os filhos, em vez de açoitar irado, com raiva, ensine os caminhos do Senhor, ensine a disciplina do Senhor. Não provoque seus filhos à ira, é uma forma de amar. A Bíblia também ensina, meus irmãos, que o amor deve ser demonstrado a todas as pessoas, até mesmo aos nossos inimigos. E esse foi o ensino de Jesus. Nós pregamos aqui, quando estávamos pregando o Sermão da Montanha, que terminamos esse ano, né? Mateus 5, 44 e 45, Jesus diz: eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos, amem, e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Meus irmãos, nós devemos amar a todas as pessoas. Ultimamente eu tenho assistido algumas séries com a minha esposa. Quando a gente está para descansar, a gente gosta de assistir algumas séries. Tem umas séries coreanas muito boas, que trata de amor e de perdão. Eu tenho falado para a Cleia, hoje a Coreia, vocês sabem que a Coreia do Sul é uma porcentagem quase de 100% cristã. Então tem muita coisa boa na Coreia. E não se assuste não, mas uma boa parte desses cristãos são presbiterianos. Mas, meus irmãos, é bom quando você assiste alguma coisa que passa princípios bons. Nem tudo é perfeito, né? Tem muita coisa ruim por aí. Mas eu quero concluir com esses 3 motivos que nós cristãos temos para amarmos uns aos outros. Devemos amar porque o amor se origina em Deus. Devemos amar porque somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus. E devemos amar porque Deus nos amou. E agora, vem a pergunta: será que nós temos amado de verdade? Querido, você sabe em que nível de amor você está. É necessário fazermos uma avaliação da nossa vida quanto ao amor de uns para com os outros. E você pode pedir a Deus perdão, aonde você tem faltado com amor, aonde você tem deixado de amar o seu irmão. Às vezes, meus queridos, nós somos muito críticos para com nossos irmãos, para as pessoas que trabalham conosco, lá fora, colega de trabalho, colega de escola, de faculdade. Nós, uma vez, somos muito críticos. Às vezes, nós somos muito tendentes a olhar o lado mal das pessoas, o lado ruim das pessoas. Mas o amor, ele vai muito mais além. Peça para que Deus lhe perdoe, peça para que Deus lhe ensine a amar. E essa é a oração que nós vamos fazer agora, para que Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, nos ensine a amar. Vamos ficar de pé, nós estaremos concluindo com a oração, em seguida a bênção. Eu queria só que vocês tivessem aí um pouquinho de paciência. O nosso culto vai até 10 horas, falta 10 minutos, só para a gente tratar aqui do nosso almoço aqui em seguida. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por sermos igreja do Senhor. Nós te agradecemos porque Tu revelou o Teu amor em enviar o Teu Filho ao mundo, quando nós ainda éramos pecadores. Senhor, o amor se originou em Ti. Tu provou o Teu amor enviando o Teu Filho. Mas agora Tu nos manda amar. Deus, e esse mandamento, ele resume toda a lei, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, mas Tu sabes que ainda somos pecadores, ainda estamos no mundo, quão difícil é amar. Oh, Pai querido, nos perdoe, porque nós não temos amado como deveríamos, nós não temos amado como convém. Perdoa a mim, Senhor, perdoa a Tua igreja nessa hora, e nos ensine a amar, Senhor.
Dá-nos um coração amoroso, Senhor. Que nossas atitudes sejam com amor, que as nossas correções sejam com amor, que a nossa casa possa estar cheia de amor, que no nosso trabalho nós possamos estar cheios de amor, que nós possamos olhar para as pessoas, Senhor, com um olhar de amor, de misericórdia. E não há notícia maior que o amor pode dar do que levar às pessoas o amor de Jesus, de que Ele se entregou por amor, morreu por nós pecadores. Pai, nós te agradecemos. Fica conosco, Senhor. Fica com a tua igreja. Dá-nos uma semana, Senhor, aos teus pés. Dá-nos uma semana de vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e o poder e a consolação do Espírito Santo reine sobre a vossa vida, sobre os seus familiares e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.